lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa. Opa, pessoal! Estamos de volta e olha só que coisa maravilhosa. Estamos hoje para gravar o 10º episódio da 2ª temporada do podcast. Olha que coisa incrível! Lá atrás, quando eu idealizei esse projeto com um propósito tão legal, eu não sabia que a gente ia chegar ao final de uma 2ª temporada, 20 episódios. Que maravilha! Só gratidão por todas as pessoas que têm comentado, mandado mensagens, indicado entrevistados, comentando trechos de entrevistas. Poxa, muito legal. Um projeto que tem um propósito tão bonito, tá caindo aí na graça da classe empresarial, dos empreendedores e daqueles que precisam tanto, né, de uma inspiração, de uma ajuda, de uma motivação para seguir os seus sonhos e para concretizá-los, né? E olha só, eu costumo sempre dizer aqui, todos os nossos episódios são especiais, porque todas as pessoas que vêm aqui, sentam conosco aqui nessa mesa, são pessoas que, apesar de terem empreendimentos e negócios diferentes, todas reúnem aqueles ingredientes que eu costumo dizer que são os ingredientes essenciais para que você possa ter uma carreira, uma jornada profissional de sucesso, uma jornada empreendedora de sucesso. E, apesar de todos os episódios serem todos sempre muito especiais, eu brinco dizendo assim, olha, episódio de final de temporada é episódio que tem que ser mais do que especial. É aquele episódio que você sempre guarda ali uma coisa diferente, porque quem assiste série sabe, né? Sempre espera algo mais de um episódio de final de temporada. E hoje não poderia ser diferente. Vou trazer hoje uma convidada, olha só. Quando eu não a conhecia pessoalmente, já admirava muito a sua devoção pelo trabalho, pela família, a sua relação, a qual ela tinha com os negócios. Depois que tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, a minha admiração só aumentou e eu disse, ela tem que ir no caderno que virou empresa. Nós precisamos contar essa história lá e eu tenho certeza que nós vamos ter muitos insights hoje. Se preparem, porque sem mais delongas, seja muito bem-vinda, minha amiga Hanna Carvalho. Que responsabilidade, hein, Maicon? Mas, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Nem pensei 2 vezes, você me convidou e eu já concordei. Eu acho muito interessante, né, quando você falou para mim que é um propósito, é uma missão de ensinar pessoas. Isso casa muito com o propósito do Grupo Audiolar, que é ensinar pessoas. Então, lhe garanto que vou me doar ao máximo para contar aqui e poder compartilhar e acrescentar no que a gente puder. Fé em Deus. Maravilha, olha só. Começou, né, sob pressão da responsabilidade de episódio de final de temporada, né? E para começar, é aquela pergunta que é a tradicional do caderno que virou empresa, né? Hanna Carvalho, como foi que o trabalho começou na sua vida? Como começou? Na verdade, já nasci começando, né? Porque na minha casa era em frente à empresa, né? Então, eu brinco que a gente vendia TV, mas meus pais não usavam, porque lá em casa tem meu irmão mais velho, o Rômulo, 88, mas entre as minhas irmãs, mesma mãe, mesmo pai, é 90, 91, 92. Então, foi escadinha. Minha mãe e meu pai trabalhavam juntos na empresa, então eles levavam a gente para a loja. Eu já fui esquecida na loja, fecharam a loja lá tomando mamadeira no sofá. Então, sempre foi um ambiente que fez parte das nossas vidas, né?
Então, no início, eu contava moeda, eu levava um papel de um lado para o outro, organizava. Mas aí, desde que eu tenho lembrança, 4, 5 anos de idade, eu já estava com alguma tarefa, por menor que seja, mas a gente já desempenhava alguma tarefa lá dentro da empresa. Maravilha. Eu fiquei sabendo de uma história, queria saber se você me disse se condiz com a verdade, né? Que foi uma mocinha, uma criança, que chegou pro pai e disse: pai, eu quero ir com você pra loja. É isso mesmo? Foi um pouco mais do que isso, na verdade, porque ir para a loja eu já ia. Eu lembro que com 12 anos eu ganhei do meu código de vendedora, né? Para mim foi uma grande emoção quando minha mãe me deu esse código de vendedora, para eu ganhar a minha comissão, aquele meu saláriozinho suado no fim do mês, era uma emoção tremenda. E aí, desbravando, já tinha passado pelo depósito, passei pelo setor de montagem, montei o meu primeiro móvel, foi um berço, conferência, caixa, faturamento, mas a área de vendas, cara, eu me apaixonei. Quando eu vesti a camisa de vendedora, que eu vi aquele dinheirinho entrando ali da comissão, e aí eu cheguei pro meu pai, né, aos 12 anos, e falei para ele: pai, eu quero ser sua sombra. Aí ele olhou assim para mim, sorriu e disse: tá bom. E bem claramente eu falei para ele, eu quero sentar na sua cadeira. Fui ali, eu já tinha um propósito muito claro do que eu queria. Não queria só ser a sombra. Eu lembro muito bem que ele, logo no início, começou até a me testar, né? Porque do escritório para o depósito são 4 lances de escada. E aí ele começou a descer esse lance de escada, subir, descer e subir. E aí uma hora ele falou: Hannah, eu vou só deixar um papel. E eu lembro bem que eu falei para ele na época: o pai, a sombra não sai de perto não, a sombra ela tá sempre junto. Então, se você vai deixar esse papel, eu vou junto. Então, acho que aí ele percebeu que era muito verdade do que eu estava falando e ele, tanto meu pai como minha mãe, começaram a ensinar e aí passando tudo que estava apto a aprender para a minha idade, né, na época. O que maravilha. Então, o início da jornada foi com 12 ou foi anterior aos 12? Foi anterior, né? Porque aos 12 foi quando eu cheguei, imprensei e disse: eu vou sentar nessa cadeira. Mas antes disso, como eu falei, eu já passava, já trabalhava, já tinha funções na empresa, porque era regra lá dentro de casa que a gente tinha que trabalhar 2 horas por dia, os 4 filhos. A gente tinha que ter essa jornada de trabalho. Então, a gente estudava pela manhã, tinha um tempo à tarde para fazer os deveres de casa, brincar e tudo mais, mas 2 horas por dia, seja no início da tarde ou no final da tarde, a gente tinha que estar na empresa. Meus pais sempre falavam, né, que a gente poderia escolher o curso de formação que quisesse, poderia seguir a carreira profissional que quiséssemos. Entretanto, até lá a gente tinha que aprender a trabalhar. Eu lembro bem que dia de domingo, se não tinha uma secretária em casa, era a gente que limpava a cozinha, era a gente que limpava a casa. Mas o que os meus pais sempre fizeram questão de nos ensinar foi o trabalho. O trabalho dignifica. Então, acho que quando você aprende desde cedo, desde a infância, esse trabalho que não me prejudicou em nada, não nos prejudicou em nada nos nossos estudos, ou viagens, ou brincadeiras, né? Porque diz: a criança tem que brincar. Eu nunca deixei de brincar, de me divertir, de ser criança, mas também eu aprendi algo que vai ser para o resto da minha vida e que nada vai me tirar. Eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a ter amor pelo trabalho. Cara, sensacional, sensacional. Qual é a chance que uma criança que é criada com esses valores tem de dar errado? Olha, eu acho pouco provável, viu? Porque quando você aprende sobre o trabalho, você está aprendendo sobre disciplina, você está aprendendo sobre honestidade, você está aprendendo sobre humildade. Humildade em saber que, por exemplo, quando eu ia para o trabalho, eu era a filha do dono, dos donos da Audiolar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava sentada na cadeira de aprendiz, eu estava ali aprendendo com um profissional do setor, eu estava aprendendo com a pessoa que era faturista, que era caixa, com o montador, com o entregador.
Então, a gente tem que ter a humildade de que, independente do setor que a gente esteja conversando, que esteja do lado, a gente tem sim algo a aprender e é importante esse conhecimento do todo, essa visão 360 graus. Eu costumo dizer que se você vai atravessar uma rua, ainda que ela seja apenas um fluxo, você costuma olhar para os dois lados. Eu olho para os dois lados, porque eu não vou colocar a mão no fogo de que não está vindo um doido ali na contramão. Então, da mesma forma, como é que você vai estar à frente de um negócio, seja uma empresa, ou se você for médico, ou se você for contador, seja lá qual for a profissão que você for desempenhar, para você ser realmente um profissional de sucesso, ó, no meu ponto de vista, você tem que ter um conhecimento geral, um conhecimento de fato daquilo que você está assumindo, né? Até porque isso te ajuda nas tomadas de decisão. Eu fico imaginando aqui a pequena Hannah montando um berço, gente. Que legal, né? E assim, você lembra, você se recorda na época, por que foi o berço que você escolheu? Eu não sei se foi bem o que eu escolhi. Eu sei que eu cheguei no setor, era o que estava acontecendo e foi o que eu aprendi. Eu lembro, eu tenho muito claro na minha lembrança que eu montei isso, eu montei outras coisas, fui ajudar a montar um roupeiro, fui ajudar a montar a cama, mas eu lembro muito bem que o que eu peguei sozinho e montei do início ao fim foi esse berço. Não sei por que o montador me deu isso para montar, mas eu sei que foi o que veio. Que maravilha. E aí você ali com entre 12, 13, 14, 15 anos, ali bem jovem ainda, com a farda lá na área de vendas, abordando clientes. Na verdade, com 15 anos, no meio dos 15 anos, eu entrei na faculdade. Eu ingressei na faculdade. Então, eu estava muito certo do que eu já queria resolver logo, eu queria assumir a empresa. E eu falei, eu vou fazer o vestibular. E sabe-se que se você passa no vestibular, você tem como entrar com mandato para conseguir entrar na faculdade. Então, eu estava no meio do segundo ano, ensino médio. E aí eu fiz o vestibular, já tinha muito certo, eu quero cursar administração, terminar logo a faculdade e voltar para Presidente Dutra para assumir a empresa e sentar nessa cadeira. Então, eu me recordo muito bem na minha fase de vendedora. Quando eu estava de férias, eu ia abrir a loja, eu ia com a chave para abrir a loja e eu fechava a loja também. Eu queria estar lá o dia inteiro fazendo a minha comissão. E eu lembro como se fosse ontem qual era a minha meta com essa comissão. Eu queria comprar uma bicicleta. Porque lá em casa, meus pais sempre nos ensinaram a dividir as coisas. Então, a gente vendia bicicleta, mas era uma bicicleta para as 3. Não era cada uma tinha sua bicicleta. Era uma para as 3. E aí eu falava para minha mãe, eu quero uma bicicleta, não sei o quê e tal. E aí ela foi me estimulando a conquistar, né? E aí até que quando eu consegui esse dinheiro, juntei esse dinheiro para comprar essa bicicleta, eu cheguei para a mãe, eu já tenho dinheiro para minha bicicleta. Agora eu vou comprar. Aí ela olhou para mim, não, minha filha, pois guarde seu dinheiro que agora que você juntou eu vou lhe dar a bicicleta. Mas, tipo, ela quis me botar pra conquistar um objetivo, um sonho que eu tinha na época, né? E aquele sabor, aquela emoção, eu lembro até hoje. Então, aos 15 anos eu fui pra faculdade, fiz o curso de administração do Selma, me formei faltando uma semana para completar 18 anos. Quando eu estava no último período da faculdade, eu falei, não, tá tranquilo, só pela manhã, curso de administração, pela tarde eu estagiava como compradora na Cirela, né, Norte e Nordeste. E tá tranquilo, de manhã faculdade, de tarde estágio, então vou começar logo uma pós. Aí eu comecei a perceber que na empresa era uma parte muito importante para a empresa, essa parte de controladoria, auditoria, né? A parte contábil de uma empresa. Eu tenho que chegar lá na empresa preparada. Eu preciso ter uma noção contábil, tributária. Eu sei que isso é o que toma muito da empresa, essa parte tributária e fiscal. Então, paralelo a isso, eu fiz a pós-graduação em auditoria e controladoria. Pela manhã, graduação, à tarde, estágio e à noite, pós-graduação. Aí, uma semana antes dos 18 anos, eu concluí a graduação e retornei para Presidente Dutra. E não me arrependo e faria tudo novamente, porque foi incrível isso. Pô, que legal, né? Fica-se uma lição também muito forte da sua determinação pela busca do conhecimento. Porque, assim, você não simplesmente assim, eu quero assumir a empresa, eu quero tocar a empresa, você
teve uma preocupação latente por adquirir conhecimento para isso. Michael, esse buscar conhecimento não é algo que é só naquele momento, né? É algo que tem que ser constante. E é independente, volto a dizer, independente de qual segmento você atue, você precisa se profissionalizar. E o se profissionalizar é algo, buscar conhecimento é algo que nunca vai ter fim. Quanto mais você busca, mais você vê que tem coisas para aprender. Eu já vivi no mesmo ano, ir para a China, ir para Israel, ir para os Estados Unidos, em busca de conhecimento, em busca de profissionalizar, de networking, de aprender mesmo, trazer o que tem de novidade. Eu acho que esse estar na vanguarda faz muita diferença, né? É aquela história do beber água limpa, oferecer o melhor para o nosso cliente, oferecer o melhor para a nossa equipe, mostrar para a nossa equipe, olha, a gente é uma empresa que não está acomodada, que está sempre inovando, mudando. Aí as pessoas, Hannah, mas é um time que está ganhando, por que tu está sempre nessa ânsia por buscar mudar, melhorar? Eu sou do tipo que acredito que time que está ganhando, você tem que continuar mexendo para que ele continue ganhando. Porque senão o outro vai vir e vai te atropelar. Imagine que você está numa bicicleta. Você está lá na frente, está perto da linha de chegada. Tu vai parar de pedalar ou tu vai continuar pedalando ou talvez até acelerar ainda mais o teu pedal. Se você parar de pedalar, você vai cair. Então, assim é na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Tem que ser uma busca constante e crescente. Nesse período, Hannah, em que você começou ali, voltando aqui um pouquinho, quando você começou ali a aprender, ali indo montar um móvel, um berço, começando a fazer essas primeiras vendas, nesse período, a Audiolá, ela tinha já quantas unidades? A Audiolá, quando eu assumi, né? Eu não lembro nessa época, eu era muito criança. Mas quando foi para eu assumir a Audiolá, foi em 2012, em julho de 2012 eu assumi a Audiolá. Então já tem aí 11 anos. Quando foi para eu assumir a Audiolá, ela tinha 56 lojas, 56 cidades no estado. E aí o meu pai chegou para mim e disse: minha filha, essa carga está muito pesada, porque já tem rotas, já tem cidades que eu estou há 2 anos sem visitar. Então, não dá para você ficar com uma loja sem visitar, sem estar acompanhando. Nós tínhamos lojas para o lado do Mearim Maranhense, para o lado da Baixada e centro-sul do estado. Então, ele chegou para mim e falou: olha, o combinado que eu vou fazer com você é o seguinte, eu vou fechar todas as lojas do norte do estado, que eram 20 lojas, e você vai ficar com essas outras 35 lojas que é centro-sul, para que você consiga acompanhar e visitá-las. E o combinado que você vai fazer comigo é que você não vai abrir lojas. Eu vou fechar elas, você vai receber essa carga, porque acima de tudo, eu quero te ver viver. Eu quero que você tenha vida, eu quero que você tenha tempo para a família. E então, eu não quero que você esteja só abdicando da sua família para estar aqui dentro. E aí, quando foi para a gente visitar essas lojas, né? Algumas com prédios próprios, inclusive. E aí a gente, Hannah, nós vamos fazer essa viagem onde a gente vai avisar os gerentes que vamos fechar as lojas. E eu me lembro bem, muito bem dessa data. Foi de todo esse período, 11 anos que eu tô na linha de frente, uma data que eu me emocionei, que eu vi a lágrima descer do meu olho, foi quando eu cheguei numa loja e eu cheguei pro gerente, e tal, você já tá com a gente há quanto tempo? Ele, eu já tô com vocês há 16 anos. E aí eu olhei, caramba, o prédio próprio, o prédio mais bonito da cidade, ponto de mais ou menos 1.500, 1.200 metros quadrados. E a gente fechar o ponto sem ter nenhuma perspectiva de aluguel na época. Simplesmente por uma questão estratégica de fechar uma rota. Então, nessa hora, a lágrima desceu, eu chamei meu pai. O pai, ele, Hannah, vai ser importante para você. E realmente foi muito importante. Então, na época, nós tínhamos essas 55, 56 lojas. Hoje, nós temos 35 lojas em prédios próprios. Pô, impressionante. Aí também fica muito marcante como o seu pai não teve nenhum olhar, vamos dizer assim,
comercial. Ele pensou em você enquanto futura mãe, futura esposa, né? Pensou na sua vida. Porque, de fato, assim, pode parecer uma coisa que não é tão normal, mas não, vai lá, eu tenho aqui uma filha hiper inteligente, hiper preparada, vou botar aqui, ela vai para cima que nem um trator, vai ficar 60, 70, 80, 90. Não, é muito legal ver como que ele teve uma preocupação em você ter vida, como você mesmo disse, né? Então, muito legal isso aí da parte do seu pai, que a gente vai precisar aproveitar esse espaço aqui para homenageá-lo e falar dele também, porque é uma pessoa sensacional, né? É verdade. Meus pais, quando fundaram a Audiolá, eles tiveram uma visão fantástica. Eu costumo dizer, em cima disso, né, que eu vejo que eles viveram, que é saber praticar o desapego, né? Quando a gente quer ser empreendedor, quando a gente quer empreender, uma coisa que a gente precisa saber é praticar esse desapego. Às vezes a gente está pensando que o que a gente está fazendo está dando certo, está legal, mas uma coisa muito importante é você saber a hora de sair, você saber a hora de mudar. Meu pai começou com a Audiovisão, o concerto para a sua televisão. Ele veio de Manaus, né? Técnico de rádio e TV, então ele consertava rádio e TV. E aí ele já estava ali dominando a cidade e região, consertando rádio e TV. E outros amigos, outras pessoas técnicos de lá da cidade chegaram para ele e falaram: não, Raimundo, o pessoal tá tudo consertando contigo, vamos fazer um combinado. Tu não vai mais consertar, tu vai vender peças para o conserto. Então a gente compra na tua mão, a gente faz o compromisso de comprar na tua mão, desde que tu não conserte mais. E meu pai, tudo bem, sem problemas. Então saiu de Audiovisão e foi para Audiopeças. Começou a vender peças, e aí foi quando os meus pais se conheceram, casaram, então os dois estavam trabalhando na Audiopeças. Eles dominaram o mercado, já estavam fornecendo para a região de São João dos Patos, Barra do Corda, aí no raio de 150 quilômetros mais ou menos de distância, tudo eles estavam fornecendo peças para aquela região. Peças para TV. Para consertar rádio e TV. Rádio e TV. Para montar som de carro também, eles vendiam isso. Então, pessoas que precisavam ali, profissionais que faziam reparos em rádios e TVs, compravam as peças com ele. Compravam as peças com ele. E aí eles perceberam que as coisas estavam mudando, as pessoas estavam começando a comprar um novo, ao invés de consertar. E aí, mais uma vez, praticaram o desapego. O que foi que eles fizeram? Começaram a vender produto novo. Eu lembro de uma história que minha mãe já contou algumas vezes, que eles começaram a vender bicicleta. Na época se vendia muita bicicleta, né? Bicicleta da Monarch, aquela barra circular. E aí, para comprar um preço melhor, tinha que comprar uma carrada de bicicleta. Então, eles venderam essas bicicletas sem ainda ter recebido, até porque não tinha nenhum dinheiro, né? Então, na época de colo, que tinha dificuldade de ter o produto e tudo mais, as pessoas confiavam, cidade muito pequena. Então, vamos vender as bicicletas, a gente bota o pedido até que chegue essas bicicletas. E quando chegar, a gente termina de vender. E eu achei incrível, assim, a ideia deles. Aí chegou a carrada de bicicleta, anunciaram no carro de som que tinha chegado a carrada de bicicleta, o que não tinha vendido, terminaram de vender. Então, eles foram percebendo isso, que tinha essa demanda pelo novo, e aí foi quando foi mudando de Audiopeças para Audiolá. Presente em sua casa, né? Sempre o áudio, né? O seu Raimundinho, ele já alguma vez já falou sobre por que essa questão do áudio? Porque é o som, né? Nossos produtos principais é som em vídeo, né? Então remete muito a isso. A áudio de som em vídeo, imagem que é a parte de eletros, né, que a gente vende, e o lá, que é a parte dos móveis, que é o nosso negócio principal, os móveis, são móveis e eletros, né? Então o nome já chama muita atenção para isso. Sensacional. E aí, contextualizando aqui com o nosso público, o que a gente vê? A gente vê a Hannah ali, ela termina a faculdade dela já próxima dos 18 anos, aí vai ali para sua pós, né? Que demorou quanto tempo ali após? 1 ano, mais ou menos. Acho que foi 1 ano e meio. Então, em 2012, quando a Hannah disse assim, assumir, você tinha quantos anos? Julho de 2012, eu tinha 18 anos.
18 anos, aí você assume ali um grupo de empresas com 56 lojas. 56 lojas. Não Foi assim, quando eu fui sentar nessa cadeira dá medo, não? em julho de 2012, quando foi para sentar na cadeira em julho de 2012, era para ser algo por 3 meses. Na verdade, desde criança, a gente já ouviu uma história dos meus pais falando. Meu pai falava muito isso. Olha, quando chegar com 60 anos, eu vou me aposentar. Quem quiser tocar a empresa, eu passo. Se não quiser, a empresa quiser outros negócios, trabalhar com outra coisa, eu vendo, eu acabo, eu toco fogo, faço o que quiser. Mas eu só vou trabalhar aqui até 60 anos. Muita gente pergunta, Hannah, como foi essa sucessão? Olha, foi muito tranquilo, porque meu pai, ele praticou o desapego. Desapegão mesmo, né? Foi o desapego mesmo. E aí, então, meu pai ia se candidatar a prefeito em 2012. Então, ele precisava se afastar da empresa. Então, seria uma questão, olha, Hannah, enquanto a gente vai estar nesse período de política e tudo mais, de eleição, você fica aqui na linha de frente. Eu já estava 6 meses lá com ele, porque eu fui para lá em dezembro de 11. Eu lembro muito bem, eu coloquei minha cadeira na mesa dele. Tinha a mesa da minha mãe, né? Minha mãe saiu da empresa em 2009, quando eles se divorciaram. Tinha a mesa da minha mãe e meu pai falava, Hannah, mas tem ali a mesa da sua mãe, por que você não senta lá? Eu, não, pai, eu vou sentar aqui na sua mesa. Então, quando eu cheguei já formada, já na metade da pós-graduação, eu não quis uma mesa. Então, quando a gente fala de humildade, a gente tem que viver essa humildade. Eu poderia muito bem ter aquele orgulho, já sei de tudo, eu quero a minha mesa, eu quero a minha sala. Não, eu não quis a minha mesa. Eu quis sentar na mesa dele. Eu botei a minha cadeirinha lá no cantinho da mesa dele, com o netbookzinho, e fiquei lá no canto. Porque eu sabia que quanto mais eu ficasse do lado dele, mais eu teria a aprender. E, de fato, foi. Esses 6 meses que eu sentei na mesa junto com ele, acredito que eu aprendi muito mais do que os meus 3 anos e meio de faculdade. Porque eu vi a realidade, a dor real do negócio, do dia a dia. Aí, certo, quando foi em julho, ele precisou se ausentar. Até então, a gente nunca teve envolvimento com política, né? Meu pai nunca tinha sido prefeito, já tinha se candidatado anteriormente, mas não ganhou nem nada. Então, ele falou, não, Hannah, você vai ficar aqui na linha de frente esses 3 meses. Já até como um teste. Passou-se esses 3 meses, ele disse, Hannah, deu certo, tu tá bem aí. Então, fica logo aí, assume que eu não vou voltar mais, não. Meu Deus. E ele nem ganhou. Nesse 2012, quando ele se candidatou, ele nem ganhou. Então, quando eu pergunto como foi esse processo de transição, foi desse jeito. Ele, deu certo, então assume, o filho é teu. E foi assim. Mas aí vamos lá, né? Tudo bem. Aí enquanto você estava 3 meses, existia assim vamos dizer assim, uma aura de dizer assim, não, eu tô 3 meses aqui, tô testando. Provisório. Já ele volta, né? A pessoa tá com esse pensamento, né? Aí daqui a pouco, 3 meses depois, você recebe uma notícia assim, é teu, vai, caminha, é teu. E aí, vou perguntando isso pra você, por quê? A gente sempre, por mais que a gente esteja preparado para uma coisa, sempre dá um friozinho na barriga, dá assim um sentimentozinho, porque dizem até que isso, quando a pessoa sente um friozinho na barriga, dá um certo nervosismo, diz que isso é até positivo, porque remete que a pessoa está se importando, né, com aquilo. De fato, ela está tendo uma preocupação de fazer dar certo, né? E aí, até agora há pouco a gente brincando aqui, câmera desligada ainda, né? A gente, conversando tanto, falou, Michael, agora eu me vi ali, eu já fiquei um pouquinho já nervosa. Então, contextualizando a minha pergunta, é justamente essa. E agora o seu Raimundinho recolhe as coisas dele, lá da sala, e diz assim, Hannah, filho é teu. Agora é contigo. E aí? Cara, eu não sei se isso talvez seja algo meu, né? Do meu perfil, não sei. Mas sabe que todas as vezes que eu sinto medo sobre algo, esse medo vem junto uma vontade gigantesca de enfrentar algo que está se passando. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu tinha um pavor, não era medo, era pavor do mar. Eu não pulava ondinhas porque eu tinha medo de vir um tubarão. Meu negócio com o mar era rana, vidro, mar. A pé na areia, não dava para mim. E aí cara, não posso deixar esse medo tomar conta de mim. Aí tu sabe o que eu inventei? Você kitesurfista.
vou pro mar, vou enfrentar esse medo de cara. Então, tipo, não é do 8 para um 10, é de um 8 para um 800. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que acabar esse medo aqui. Eu vou fazer aula de kitesurf, eu vou lá para dentro do mar e vou acabar com isso. Então, assim, acho que quando a gente tem um medo e a gente vai lá, enfrenta e olha de frente para ele, olho no olho, às vezes a gente coloca muito poder nesse medo. A gente coloca ele maior do que o que ele realmente é, né? Então, acho que é muito legal essa parte de enfrentar, encarar e ir mesmo para cima. Ah, tô com frio na barriga, tô com medo. Vai desse jeito mesmo que vai dando certo. Deus vai abençoando no caminho e tudo vai se organizando. Porque eu acho que quando a gente tem a vontade de fazer dar certo, a humildade de chegar e dizer, cara, pai, olha, eu não sei como é que eu faço aqui, me ensina, ou fulano, eu não, me orienta, é teu setor e tal, o que que você acha que vai funcionar, que quando você tem a disciplina de buscar conhecimento, de correr atrás, de fazer dar certo, olha, acho que Deus põe a mão ali e faz acontecer e faz dar certo. Muito bom. E aí, o que acontece? Eu vejo assim, muita gente pode chegar, as pessoas que não conhecem, não acompanham. Hoje tem muita gente que fala tudo, né? Fala o que quiser, fala sem ter conhecimento. Às vezes pessoas por pura maldade, né? Então, pode ter um desavisado, e esse espaço aqui você vai usar até para isso, diz assim, muito fácil, recebeu a empresa pronta, recebeu aí tudo certinho, tudo bonitinho, assim até eu. Aí, na minha visão, eu acho que tudo bem, tá aqui, seu pai teve um mérito estratosférico, né, de trazer a marca até aqui, até 2012, mas se você não tivesse preparada para manter e para poder fazer crescer, e aí? Se fosse nessa visão, os países teriam uma economia estável. Por que que a economia oscila conforme quem está no poder? Se quem plantou, se o difícil é só o plantar. Então, existe o plantar e existe o colher. Mas a gente tem que lembrar do meio, que é o processo mais longo, que é o cultivo. A parte que os meus pais fizeram, que foi decolar o avião, eu sempre gosto de usar essa metáfora, foi decolar o avião, eu acredito sim que foi a parte mais difícil. Eu acredito sim que ter saído não só do zero, mas lá do negativo mesmo, que para quem quebrou coco, para quem foi ajudante de pedreiro, para quem foi zelador, como ele foi, sair lá daquela fase para chegar onde ele me entregou em 2012, é como um avião. Ele botou toda a força dos motores e gastou muito combustível para decolar. Chegar lá em cima é planar. E do planar para subir ainda mais, é mais força ainda. Você imagina você ter 20 lojas a menos e um propósito de ter um faturamento maior do que o que tinha com aquelas 20 lojas. Com redução de despesa. Triplicar o tamanho da empresa com 20 lojas a menos. Então, assim, eu acho que cada fase tem sim o seu mérito e existe uma grande diferença entre ser herdeiro e ser sucessor. E eu e os meus irmãos, graças a Deus, nós somos sucessores. Hoje eu estou na linha, eu sou comercial da empresa, sou CEO da empresa, mas eu também tenho os meus irmãos que estão lá na linha de frente da empresa, na parte, a minha irmã mais velha no setor financeiro, né, a Ana Lívia. Tenho a Rayana, que fica no setor jurídico, análise de crédito e cobrança, e o meu irmão Romulo, que também fica no setor de análise de crédito e cobrança, que é o coração da empresa. Então, a gente não é herdeiro que ficou em casa, poderia ter ficado com os nossos imóveis, rendendo aluguel, tá acomodado sendo herdeiro. Não, a gente foi sucessor. A gente abraçou ali o negócio e foi para cima. E aí, fica uma pergunta também eu fico muito curioso sempre, né? Que tem alguma empresa que tem a característica como a sua.
essa administração, essa gestão da empresa, sendo feita ela, como você acabou de falar, ali dentro do seio da família, isso você vê como algo que foi muito positivo e é muito positivo para a empresa, pensando também para o futuro? Eu dou graças a Deus todos os dias por ter a minha família comigo lá dentro da empresa. Porque lá em casa a gente sempre foi ensinado a ter união. A gente sempre foi ensinado nos mesmos valores, né? De honestidade, de trabalho, de dignidade. Então, é até um pouco do que a gente estava conversando ali lá fora, né? Quando você tem os mesmos valores, não adianta, é inegociável um valor a menos, que é honestidade, humildade, disciplina e o nosso telhado, que é Deus. Quando você tem esses mesmos valores, quando você tem essa mesma linha aqui, tudo se facilita. Toda conversa se facilita. Ah, Hannah, mas não se estende um problema, uma desavença do trabalho para a mesa da família? Eu acho assim, lá em casa, eu não tenho lembrança desse acontecimento, mas quando eu passei a ter atendimento, me falaram. Minhas duas irmãs uma vez brigaram de puxar o cabelo. E aí, acho que foi minha mãe ou meu pai, eu sei que botaram as duas para se abraçar e apanharam lá se abraçando e se beijando. Então, nisso aí, eu aprendi que dentro de casa tinha que ter união. Então, assim, a gente sabe muito bem o momento de parar, de conversar. E outra coisa que a gente foi muito ensinado é razão e não emoção. Não é porque você é minha irmã que você tá com a razão. Não é porque aqui na frente é um motorista, um zelador, alguém que tá aqui, e aqui é você que é minha irmã e sócia. É quem tá com a razão. Então, a gente sempre foi muito ensinado a isso, a ter união, ter amor, mas também, acima de tudo, ter honestidade para dizer, errei, me desculpe, ele tá certo. A concordar com a razão. Então, como a gente tem esses mesmos valores, acho que é a maior bênção eu ter a minha família lá comigo, me trabalhando junto nesse negócio. Tem uma pergunta que eu sempre costumo fazer aqui, que é sobre perrengue. Perrengue faz parte da vida do empreendedor. Meu Deus do céu, todo dia tem perrengue. Perrenguinho, perrengão, né? Todo dia tem. E eu sempre pergunto também se algum perrengue desse já fez o meu entrevistado pensar em desistir, né? Já teve alguma coisa assim que, nesse teu gigantesco desafio que você abraçou tão nova, já teve algo que você disse assim, não, isso não é para mim, não. Eu vou rever aqui a minha decisão de assumir isso. Eu nunca pensei em desistir. Eu nunca pensei em jogar para cima e dar tchau. Nunca. Isso nunca fez parte do meu pensamento ou da minha vontade. Porque é algo que é mais forte do que eu. O que eu faço hoje, eu sempre digo, onde eu tô, o que eu faço hoje é por amor. Porque eu nunca fui obrigada para estar aqui. Eu não estou sucedendo o negócio porque os meus filhos vão ter que suceder o negócio, vão ter que assumir esse negócio. Não. Eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu poderia, como eu falei muito bem, graças a Deus, nossos imóveis são próprios. Eu poderia ter escolhido uma outra profissão, mas não, eu quis essa. Então, acho que quando você escolhe, quando você tomou a decisão, acho que isso faz muita diferença. Momentos de dificuldade, perrengue, tem, diariamente. Muitos, incontáveis. Mas cada um que chega, cada um que eu consigo vencer, é um degrau a mais na minha vontade de ficar. Aprendeu a transformar. É. Muito bom. Agora, teve um perrengue de magnitudes gigantescas, mundiais, que a nossa jovem administradora, a nossa jovem CEO,
teve que encarar, que foi a pandemia do Covid em 2020. E ali nós tivemos, infelizmente, esse acontecimento muito triste no mundo, e que a nossa jovem administradora teve que lidar com isso em um negócio em que, para funcionar, você precisa que o público vá até as lojas. E aí, nossa jovem administradora, Hannah, como foi que você foi lidar com esse perrengue chamado pandemia? Como eu te falei, né? Eu gosto de olhar no olho e ir para frente. Eu acho que se a gente vencer a pandemia, né? Acho que nada mais vai entrar nesse meio aí e derrubar. Acho que foi muito, muito engrandecedor esse período da pandemia. Eu lembro muito bem que quando chegou aquele decreto de que tinha que fechar todas as lojas, eu fiquei até 11h30 da noite em reunião. Chamei contabilidade, chamei jurídico, reunião online, e aí o que vai acontecer? Hannah, eu falei, vai ter que fechar mesmo tudo? Como assim? Hannah, vai ter que fechar. Aí o jurídico, Hannah, o conselho que a gente te dá é demitir todo mundo. Eu, o quê? Demitir quase 400 funcionários? Eles falaram, Hannah, não tem previsão para isso. Você está vendo como está no mundo inteiro, então o conselho que a gente te dá é demite enquanto há tempo. Aí eu falei, não. A Audiolá não vai fazer isso, não. A gente sempre teve uma cultura de família Audiolá. Não é nessa hora que eu vou deixar a nossa equipe na mão. Vai ficar todo mundo aqui. E a gente vai vivendo um dia de cada vez. Vai vendo o que tem para acontecer. E aí eles falaram, é um risco que você está assumindo. Me mandaram até o contratozinho para assinar, avisando que alertou e tudo mais. Beleza. Só que toda ameaça, lógico que o momento de pandemia, a gente estava falando da vida humana. Mas nos negócios a gente tem que também pensar de forma racional. E nesse momento eu fui extremamente racional. O que foi a primeira coisa que eu imaginei? Vai fechar tudo? Vai. Vai haver uma demanda reprimida. Eu orei. E eu pensei, é crise. Tá, vamos estudar. Como é as crises? Aí eu fui pesquisando, crise de não sei o quê, crise, guerras. Qual foi a crise mais antiga? Fui tentar refletir e tal, para ver como era que se saía de crises. E aí eu vi que a crise mais antiga que eu encontrei foi lá na Bíblia, José, no Egito, quando ia passar 7 anos de fome, e ele guardou comida para depois servir ao seu povo. E passou os 7 anos e tudo voltou ao normal. Depois teve crise, teve o período de crise, de todo mundo ter recessão, mas depois tudo voltou. Outra crise, teve guerra, teve isso, teve aquilo, mas sempre vai existir o sol após a tempestade. Foi a promessa que nosso Deus fez para a gente. Então, baseada na minha fé, eu acreditei que seria como das outras formas. Iria haver uma demanda reprimida quando tudo fosse abrir. O que foi que eu fiz? Peguei todo o dinheiro que tinha e saí comprando tudo que eu podia de mercadoria. Peguei dinheiro emprestado no Banco Safra, peguei dinheiro emprestado no Banco do Brasil, coisa que nós não trabalhávamos até então com dinheiro de empréstimo. Todo o nosso trabalho sempre foi com recurso próprio, capital próprio. Todas as nossas construções, compras de imóveis, tudo é capital próprio. Nós não trabalhamos com capital de terceiro. Mas nessa época eu vi como uma oportunidade. As fábricas estão tendo que fechar, têm contas a pagar e estão com estoque. O que é que eles vão fazer? Se eu chegar e dizer bem assim, Philips, eu tenho dinheiro para te pagar uma carrada de TV ou 1000 TVs à vista. Tu me faz a quanto? Então, a TV que era tanto, ela me deu um desconto de tanto, porque ela tinha que honrar o compromisso dela. Então, beleza, eu boto o dinheiro na tua conta hoje.
me mandar carrada de TV. E assim eu fiz com os principais fornecedores, com grandes fornecedores. Lembro muito bem que o representante chegou para mim e falou: Hannah, a CEO, a presidente nacional da Philips, depois, né, ele falou, quer conversar com você para saber de onde tu tirou essa ideia. O que eu pensei? Se der tudo certo, vai reabrir o comércio e todo mundo vai querer comprar. Se acabar com o mundo e todo mundo morrer, eu não vou ter que pagar a conta lá no céu. Muito bom. Então, Muito bom. então, vamos investir em estoque. Investir em estoque. E aí, o que podia fazer? Venda online. Como era a venda online que a gente estava preparada na época? O WhatsApp. Então, fazia venda por WhatsApp. Ia vendendo por WhatsApp. Para abrir as lojas, se tiver material de construção, saiu no decreto, pode abrir as lojas. Opa, material de construção é o novo negócio da Audiolá. Tome material de construção em todas as lojas. Material de construção no Kenai da Audiolá. Lojas abertas, porque a Audiolá tem lá a comprovação de que é material de construção. Material de construção não é mais. Quem vende material de limpeza vai. Opa, tome Kenai de material de limpeza no CNPJ da Audiolá. A Audiolá agora vende material de limpeza. E a Audiolá com a porta aberta. Então, assim, vinha uma ameaça para derrubar. Peraí, o que é que tem? Meu amigo, a casa tá pegando fogo. Tu vai esperar só a porta? Tu vai sair só se tiver a porta? Tu não vai procurar uma janela? Tu não vai dar uma marretada na parede para tu sair, não? Tu vai morrer lá dentro porque tu não quer te arriscar numa janela? Não, não é assim, não. Então, onde tinha saída, a gente estava indo para essas saídas. E a Audiolá, a porta aberta. A Audiolá, a porta aberta. E as saídas dando certo. E, ao mesmo tempo, se tornava uma oportunidade de negócio. Uma oportunidade de negócio. Eu lembro muito bem que quando, em maio, eu tive um online, né, com a Luísa Helena, do Magazine Luiza. E aí, perguntaram para ela como era que estava e tudo mais, e ela falou que estava muito ruim, e eu falei, a Audiolá está vivendo o maior período de vendas da história da Audiolá, quando tudo estava fechado. Por quê? Porque o governo logo botou dinheiro na mão do povo, as lojas estavam fechadas, ou as pessoas estavam com medo, trancadas, mas a gente estava indo para a luta. Com todo o cuidado com a nossa equipe reduzida, usando material de segurança, todas as orientações sendo dadas. Mas de uma coisa que eu tinha certeza se eu ficar dentro de casa com a casa pegando fogo, é pior. Eu não posso ficar na casa se ela tá pegando fogo. Hannah, mas se tu sair, tu vai morrer. Talvez eu vá morrer se eu sair. Mas se eu ficar, é uma certeza de que eu vou morrer. Olha, eu tenho que repetir isso, né? Isso foi sensacional. Olha, se der certo, né, todo mundo volta novamente, eu tenho aqui os produtos para vender, né? Se não der, eu não vou pagar a conta lá do céu, né? Essa foi sensacional. Essa foi sensacional. E olha, incrível como você conseguiu, com fé, com criatividade, com perseverança, superar com todos esses ingredientes esse grande desafio que foi a pandemia, né? Meus parabéns. Mas, assim, o melhor, Maico, é o que a gente estava falando da família, né? Graças a Deus, nós temos muita união. E você não perguntou, mas quando eu chegava para minha família para compartilhar isso, eles aceitavam. Hannah, é isso que está no teu coração? Meu pai falava, pai, isso. Minha filha, quem está com a caneta é você. Tome suas decisões. As minhas irmãs financeiras e tudo mais, Hannah, é isso, bora, vamos juntos. Eu chegava, compartilhava para a equipe, o grupo, os gerentes, vamos junto. Então, foi a hora que a gente alimentou ainda mais fortaleceu ainda mais a nossa união. Time Audiolá, família.
de acreditar, de lutar junto por aquele sonho. Então, a gente vai lá para o início da nossa conversa, né? A gente tem que ir sabendo, praticando o desapego e sabendo mudar na hora que é para mudar, sabendo acrescentar categorias que devem ser acrescentadas. A gente teve aí o período do Bolsonaro. O período do Bolsonaro foi um período que muito se falou sobre armas, né? Abriu esse leque para armas de fogo. Era um mercado em 2022 de 18 bilhões de reais no Brasil. Então, o que foi que a Aldiolá fez? A Aldiolá passou a vender arma de fogo. A Aldiolá chegou a ser número 1 em vendas de arma de fogo no Maranhão. Esteve como destaque no Nordeste, como na venda. E todas as vezes que a gente passava por fiscalização, e olha que as fiscalizações pelo Exército é muito grande. Teve vezes de chegar de 15 carros do Exército na porta do nosso depósito para fiscalizar a nossa empresa. E todas as vezes que a gente era fiscalizado, eles diziam, é a empresa mais organizada que a gente já andou entre Norte e Nordeste. O que foi que a gente pegou? A gente pegou a expertise dos móveis e eletros e levou para um novo segmento. Então, assim, se a gente vê que está tendo uma oportunidade num segmento ou está tendo uma oportunidade em um meio, por que não? Ah, Hannah, mas casa com o teu estilo? Casa. Casa com o nosso negócio, porque a gente tem que entender que a Aldiolá, ela é como se fosse... A nossa ideia é ser o shoppingzinho da cidade. A Aldiolá, ela está em cidade de 7 mil habitantes, de 15 mil habitantes, de 20 mil habitantes. Então, assim, numa cidade de 10 mil habitantes, você não consegue ter uma loja especializada de cada segmento, como é aqui na capital. Então, o nosso diferencial é você ir na Aldiolá e você encontrar tudo. E, principalmente, você encontrar a facilidade, que é o que a gente vende. Eu não vendo um roupeiro, eu vendo a facilidade de tu adquirir aquilo que tu tá sonhando. Eu vendo um sonho e eu vendo a facilidade de tu adquirir aquele sonho. A gente parcela em 18 vezes no carnê. Qual loja do nosso segmento de material de construção de móveis elétricos tem esse parcelamento de 18 vezes no carnê? Então, a partir do momento que eu entendo que o que eu estou vendendo não é o roupeiro, mas sim a facilidade, o que o cliente pedir, eu vou botar para ter lá dentro da Aldiolá, porque eu estou vendendo a facilidade para ele adquirir aquilo que ele está procurando. Eu estou me adaptando. A gente tem que ser nessa terra, nesse meio que a gente vive como camaleão. A gente tem que se adaptar às circunstâncias, ao ambiente em que a gente está. E assim a gente vai sobrevivendo, vai crescendo, vai expandindo os horizontes da gente, né? Agora eu vou te colocar numa situação difícil, ou não. Talvez eu esteja subestimando a minha pergunta. Você falou muito aí de família, graças a Deus pela família estar com você nessa trajetória, nessa jornada. Mas agora nós temos aqui a possibilidade de você entregar um troféu, uma medalha, uma placa para a pessoa mais importante em toda essa sua trajetória profissional. Nesse pódio só cabe um. Você tem que entregar esse troféu agora. Para quem você entregaria? Meu esposo, ele esteve nos Jogos Pan-Americanos, né? E lá nos Jogos Pan-Americanos foi engraçado, porque quando tem barcos que são 2 pessoas. E aí, quando o barco ele é uma classificação da vela, né? Que ele é kitesurfista. E em algumas classificações da vela, em alguns esportes, vai 2 pessoas. Entra 2 pessoas no barco. E quando essa pessoa ganha, não sobe só um no pódio, sobe os 2 no pódio. Aí Bruno tava até falando assim, amor, deve ser estranho, né, subir as 2 pessoas no pódio. Eu falei, não, as 2 lutaram com igual representatividade. Sem um, o outro não teria conquistado aquele troféu, aquela medalha. Então, essa história é para falar sobre os meus pais. Eu acredito que nós, meus irmãos e eu, somos quem somos hoje, porque, graças a Deus, meus pais, eles tiveram um equilíbrio muito grande para a nossa formação. O que um falava, o outro complementava, apoiava. Minha mãe me colocou num castigo para o meu pai vir e tirar do castigo.
Eu lembro como se fosse ontem um castigo que minha mãe colocou, porque a secretária lavava, passava a roupa e nossa obrigação era só guardar no armário nossa roupa. E aí a gente, por desleixo, não guardou. Criança não guardou a roupa no armário, ficou lá em cima da cabeceira da cama. Minha mãe chegou e falou: você não está dando valor para o trabalho da secretária de lavar e passar. Pô, vocês vão ficar 2 meses lavando e passando as roupas de vocês, para vocês saberem o trabalho que é isso. E a gente passou 2 meses lavando e passando nossas roupas. E meu pai hoje confessa que às vezes falava: Valdo e tal, é muito tempo, mas um mantinha o outro. E um apoiava a decisão do outro. Quando meu pai vinha para dar os ensinamentos, os castigos, minha mãe era da mesma forma. E eles se completavam no sentido de falar sobre estudos, falar sobre família, falar sobre trabalho, falar sobre honestidade. E eu daria o troféu. No meu coração, os dois subiriam juntos ao pódio, porque foi muito importante a lição, o complemento que cada um teve nas nossas vidas. Aquilo da minha mãe me motivar naquele sonho de conquistar a bicicleta, aquilo do meu pai me ensinar, ter a determinação de me mostrar cada detalhe do trabalho, do como tem que ser o acompanhamento, não só naquela época, mas até hoje, de estar me orientando, me dizendo. Meu pai, foi engraçado hoje pela manhã, né? 6 horas da manhã eu treino, 6 horas da manhã na minha academia. E aí ele me liga, 6 horas da manhã hoje. Ah, nega, eu tô vendo que tu já tá chegando na tua física, né? Já tá chegando na tua física, né? Eu falei: pai, como é que o senhor sabe? Ele: não, eu já te monitorei aqui. Ele rastreou. Olha que meu pai, ele não liga nem a TV, ele não sabe mais ligar nem a TV. Se você pedir para ele fazer alguma coisa assim de tecnologia, ele não sabe. Mas aprender a rastrear a gente, ele já aprendeu. Então, ele rastreou aqui, ele ligou. Então, até hoje, eu tô com 30 anos, na linha de frente, sou casada, tenho um filho, tenho a minha casa, mas até hoje ele tem esse acompanhamento com cada um de nós 4. Esse acompanhamento, esse cuidado em ensinar, esse cuidado em saber se está andando pelos caminhos corretos. Se ele me vê com algum representante, ele chega com o representante e fala: olha, ela está te tratando bem, ela está te atendendo direitinho, pois olha, se alguma coisa acontecer, você pode ligar no meu telefone. Ele não está mais nem atuando na empresa. Quando eu convido ele para ir na empresa, para viajar comigo nas lojas, ele diz: minha filha, hoje eu sou funcionário. Eu não sou o dono não estou aqui na Audiolab, eu sou funcionário público, eu tenho que ir para o meu trabalho, eu não posso mais estar andando. Mas ainda assim, ele tem a dedicação de pai de estar acompanhando. E os dois têm essa igual importância. Muito bom mesmo. Hannah, se agora nesse exato momento você tivesse a oportunidade de embarcar no DeLorean, a máquina do tempo do Mark McFly, do Dr. Brown, a do De Volta para o Futuro, vai ser lhe dada a possibilidade de fazer uma viagem no tempo. Para qual período dessa sua jornada profissional você gostaria de voltar? E se ao chegar lá, você gostaria de mudar alguma coisa, fazer algo diferente ou fazer algo que você não fez? Voltar e fazer algo diferente. Ficou assim, alguma coisa em algum desses períodos que hoje você diz assim: olha, se eu pudesse voltar lá naquele ano, naquele dia, eu faria isso diferente? Michael, eu não tenho essa sensação no meu coração, porque é algo que é natural de mim. Até quando a gente foi começar aqui, eu te falei: Michael, eu vou me doar e vou dar o meu melhor. Então, assim, tem coisas, claro, que na minha visão e no meu conhecimento de hoje, com certeza eu faria diferente em tempos anteriores. Entretanto, eu tenho a consciência tranquila em saber que naquela época, naquela data, eu dei o meu melhor. Eu dei o máximo do meu conhecimento, eu dei o máximo do que eu tinha disponível de ferramenta para fazer naquela data. Então, a partir do momento que eu sei que eu fiz o meu esforço por completo, a minha consciência se torna tranquila e essa vontade de voltar e fazer algo diferente, ela ainda existe, porque
É a mesma coisa de chegar e dizer, se eu pudesse voltar no tempo, na década, em 80 ou 90, eu teria ligado para fulano. Pô, 90 tu tinha a facilidade de telefone que tu tem para ligar? Não. Então, tu fez o teu melhor com a ferramenta que tu tinha naquela época. Pois essa consciência eu tenho tranquila. Eu tenho certeza que se você for limpar esse chão, se você for servir, se você for dar uma entrevista, se você for escrever um texto, se você for fazer uma cirurgia, você tem que dar o seu máximo e o seu melhor, como se não existisse um amanhã, como se não existisse uma próxima, ou como se... Uma coisa que eu converso muito com meu esposo, ele fala, Hannah, se as pessoas... Ele é médico, ele é ortopedista, ele fala, Hannah, se as pessoas fizessem uma cirurgia com o mesmo cuidado que elas fariam se fosse a mãe dele, ele faria diferente. Se eu coordeno a minha empresa, tendo a consciência de que aqueles funcionários que estão lá têm uma família, têm filhos, todas as decisões que eu vou tomar, eu penso e eu oro, porque eu sei que eu estou tomando uma decisão não pela Hannah, eu estou tomando uma decisão por quase 400 famílias. Então, eu vou querer dar a minha melhor decisão, porque eu tenho a responsabilidade de saber que eu estou lidando com quase 400 famílias. Como é que eu não vou dar o meu máximo em toda circunstância que eu venho vivendo dia após dia? Muito bom. Muito bom. Agora, o que eu queria te pedir? Imagina que você, Hannah, tá passando lá na rua, em frente à Audiolar, onde tinha aquela meninazinha de 12 anos de idade. A Hannah de hoje. Tá passando lá na rua. E a Hannah de hoje olha aquela menininha lá de 12 anos fazendo uma venda, montando um móvel. E aí você pudesse falar algumas palavras para ela. O que você falaria para aquela menininha lá? Estude muito. Vai firme e acelera. Acelera. E agora, eu queria que se você pudesse cumprir o propósito do programa, o propósito do nosso programa, o Caderno que Virou Empresa, é trazer inspiração, trazer insights para as pessoas que hoje precisam saber e aprender com coisas que você já passou, pelos perrengues que você já superou. Tirar lições de tudo que você já viveu. E aí, aquela ali é sua câmera, ó. Você vai pegar essa garrafinha aqui da nossa querida Água Psyll, vai encher de insights, de conhecimento e dizer ali para o seu público, se você pudesse hoje olhar para as Hannahs, para os Raimundos, para os Maicos, de repente quem está com o caderno agora debaixo do braço, quem está ali precisando, de repente ouvir alguma coisa para correr atrás do seu sonho, o que você diria agora para essas pessoas? O que você podia dar de lição para elas, para ajudá-las verdadeiramente? É mais uma responsabilidade. E tanto, né, Maico? Acho que a gente não tem esse poder de inspirar, de motivar, né? A gente inspira, a gente fala as coisas, mas tem que vir de dentro. Então, uma frase que me marcou muito é: seja destino, não seja passagem. Não seja passagem. A partir do momento que você entende que você é o destino, que você é aquela luzinha lá no fim do túnel, você, pessoa, você, seu negócio, você trata todo o percurso com mais respeito, com mais responsabilidade, porque você sabe que esse percurso, esse trajeto é o que vai te fazer ser o destino. Muito bom, muito bom. Hannah, olha só,
Primeiramente, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui. Eu costumo dizer sempre que a coisa que é mais cara para vocês, e para você mais ainda, que você, como é que você tem um controle absoluto aí do seu tempo, né, da sua agenda, coisa que é mais cara a vocês é o tempo. E você ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui hoje, para sentar aqui comigo, para compartilhar um pouco de conhecimento, contar um pouco dessa história do Grupo Audiolar, do seu Raimundo, da sua trajetória profissional, eu sei que isso tem muito valor. Eu me sinto lisonjeado, me sinto assim muito orgulhoso de poder ser merecedor desse tempo que você doou aqui para o nosso projeto. E eu queria te agradecer aqui do fundo do coração em ter vindo aqui hoje, doado um pouco do seu tempo para nos ajudar na nossa causa. Michael, eu que agradeço, porque, como eu te falei, né, é uma causa mútua e acho muito bonito esse trabalho que você vem desempenhando. Cara, parabéns, continua. Eu sei que você está se doando muito mais. Eu tirei aqui 2 horas do meu tempo. Você tira quantas horas do seu tempo? Quantos dias, quantos meses você tira para isso? Para estar ajudando, para estar contribuindo com pessoas, porque acho que podcasts como esse, como o seu, ela eleva muito a gente, dá muita força, muita garra para continuar, né? Ouvir pessoas que estão lá na mesma luta que a gente faz muita diferença. Então, parabéns. Muito, eu que lhe agradeço por ter me convidado para participar e contar um pouquinho da nossa história, do que é o Grupo Audiolar hoje. Então, obrigada mesmo, de coração. Deus abençoe. Mas temos ainda uma última missão aqui. Já falei. Todos os nossos programas, eles não têm um número. Ah, é o 10º episódio, é o 11º. Todos os programas, eles têm um nome do episódio. E esses nomes a gente cria aqui, na hora. É aqui na mesa que a gente cria. Eu geralmente sugiro, né? Mas é daqui que a gente cria o nome do episódio. E aí, eu tô precisando de um nome para esse episódio. De todas as entrevistas, eu sempre costumo dizer o que mais me marcou, né? E uma coisa que me impactou muito em toda a nossa conversa foi o fato de você ter essa questão de valorizar muito o percurso e não só o destino, né? É uma frase que esse raciocínio, você falou ele aqui de várias maneiras hoje. É a pessoa também saber que não adianta você focar muito aonde você quer chegar se você não tiver competência, não tiver cabeça, não tiver fé para encarar o percurso que você tem que trilhar até lá, né? Então, eu acho que esse é o raciocínio que a gente precisa ter para fechar esse programa e dar esse nome para ele. O que você acha? Concordo. Acho que faz todo sentido, Maico, porque o que às vezes dá muita ansiedade nas pessoas, que eu vejo que é um mal que tem atingido aí a nossa sociedade, é esse nível de ansiedade, talvez pelo estresse do dia a dia, talvez por esse celular, né? Às vezes a gente fica vendo muito sobre as histórias de outras pessoas e vai dando ansiedade. É que a gente quer tudo muito para ontem, né? E a gente não valoriza o período que é mais importante, a gente quer ir logo para a colheita. E, cara, esse cultivo, ele é tão importante, porque é nesse cultivo que tu vê crescer, é durante o cultivo que tu vê prosperar, é durante o cultivo que tu vê aquela florzinha desabrochar, que tu vai vendo ela saindo ali. Então, cultiva. O cultivo é o mais lindo da vida. Então, vive essa fase, vive esse dia após dia, aproveitando e dando graças a Deus por cada dia, por cada oportunidade, por cada ameaça que pode se tornar uma oportunidade e um aprendizado. Então, vamos viver a beleza do cultivo, né? O Caderno que Virou Empresa, 10º episódio, 2ª temporada. Hannah Carvalho, viva a beleza do cultivo. Viva a beleza do cultivo. Tá bom esse título? Tá ótimo. Acho que... Chegamos no título bom? Chegamos. Eu acho que ficou muito bom. Porque a pessoa, ao ler, viva a beleza do cultivo, vai trazer ela a reflexão. Eu tenho que viver
o percurso, eu tenho que viver a jornada, né? Não é só ficar focado no destino, né? Quando tu vive a jornada, tu vai entender o que a gente estava falando anteriormente sobre se dar o melhor, se dar o seu máximo no que tu estiver fazendo, no que tu se propor a fazer, faz o teu máximo. Não vai negligenciar, porque as pessoas tendem a negligenciar porque dizem, eu sou funcionário. Eu sou só vendedor, essa empresa não é minha, então eu vou fazer de todo jeito. As pessoas tendem a negligenciar. E aí, quando ela vai ter o negócio dela, se um dia ela tiver o negócio dela, ela vai negligenciar também, porque ela passou dia após dia, ela construiu uma vida inteira, 10 anos da vida dela negligenciando. Então, ela treinou a mente dela a negligenciar. Agora, a partir do momento que tu é zelador e tu diz, eu vou fazer a melhor limpeza daqui, ela treinou a mente dela a dar o máximo, a ser o melhor. Eu passei de zelador, eu vou ser vendedor. Eu vou ser o melhor vendedor, eu vou dar o meu máximo todo dia, eu vou correr atrás, eu vou fazer o possível e o impossível. Maico, quando eu era estagiária, eu não era remunerada, mas quando eu saí do meu estágio, o meu chefe me ligou, mais ou menos umas 2 semanas depois, e disse, Hannah, eu quero que tu venha aqui, porque eu botei 2 pessoas em tempo integral e não estão fazendo o que tu fazia em meio dia de trabalho. Tu sozinho, em meio dia de trabalho, essas 2 pessoas não estavam produzindo. Eu não era remunerada. No final, quando foi para eu sair, eles quiseram me contratar. Eu falei, não, eu tenho um propósito, eu vou cuidar do que é meu, lá no interior. Eu não quis ficar, mas enquanto eu estive, eu dei o meu melhor. Eu lembro que eu era do setor de compras, mas eu ia na obra e eu botava... Eu ia na obra, eu não tinha nem que estar visitando obra, mas eu ia lá e visitava e falava, isso aqui está errado, isso aqui está desorganizado. Eu chegava para o meu chefe e falava, meu chefe, tua mesa está desorganizada, vem arrumar tua mesa, que está errado trabalhar dessa forma. Aí ele sempre me falava, Hannah, tu é muito sem noção. Eu falava, Maico, mas está errado, cara. Te organiza aqui tua mesa. Então, ele gostava e a gente construiu uma relação de amizade muito legal. Eu poderia negligenciar. Eu não era remunerada, eu era estagiária. Mas não, eu estava lá e eu quis dar o meu melhor. Sabe por quê? Porque aquele aprendizado que eu vivi lá, que eu agradeço até hoje, que eu tenho muita gratidão pelo meu aprendizado que eu ganhei lá na minha época de Cirela, é meu, ninguém vai me tirar. Quando eu cheguei na empresa, com menos de 6 meses, mais ou menos 4 meses de empresa, chegou uma pessoa de uma outra empresa muito maior que a nossa, sentado na mesa com meu pai, e um salário de um administrador de empresa na época, estou falando de 11 anos atrás, era R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 1.300. Ele chegou para mim e falou, Hannah, eu te pago R$ 15.000 para tu vir trabalhar comigo e tu pode continuar na tua empresa. Ele falou isso para mim, falou isso na frente do meu pai. Meu pai disse, ela fica à vontade. Com muito espaço para crescer, uma empresa muito maior que a nossa. Eu estava fazendo aquilo pelo meu pai ou eu estava fazendo aquilo por mim, dando o meu melhor, sendo a minha melhor versão, cultivando um dia de cada vez? Ou seja, quem vai colher esses frutos não é o meu pai, não são os meus irmãos, não é ninguém. Quem está colhendo esses frutos sou eu. Então, quando a pessoa entende que ela dando o melhor dela, que ela cuidando desse cultivo, ela vivendo a beleza desse cultivo, é ela que vai fazer a colheita, ela passa a não negligenciar. Ela passa a se profissionalizar mais. Seja onde ela estiver. Onde ela estiver. Eu quero fazer uma alteração no nome do programa. Porque tem outra coisa também que você falou muito aqui e agora no final você reforçou e isso não pode ficar de fora do título. Faça o seu melhor e viva a beleza do cultivo. Boa, gostei. Eu acho que agora vestiu, hein? Vestiu. Faça o seu melhor e viva a beleza do cultivo. Episódio 10, segunda temporada, Hannah Carvalho, seu CEO, Grupo Audiolar. Hannah, cara, que
entrevista maravilhosa. Você prometeu tudo e entregou tudo aqui nesse 10º episódio da segunda temporada. Episódio de fim de temporada tem que ser especial, né? E eu tenho certeza absoluta que essa entrevista vai render dezenas de insights para quem assistir. Muitos ótimos exemplos que você citou aqui, de perseverança, né? Exemplos de fé, exemplos de como valorizar a família, os pais. Poxa, muita coisa boa aconteceu aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Espero ter contribuído de alguma forma. Acho que vai ficar aí as minhas redes sociais. Estou à disposição, caso alguém queira me procurar, tirar alguma dúvida ou conversar, né? Acho que é muito importante essa troca de ideias, troca de opiniões. Eu estou à disposição. Muito obrigada. Maravilha. Ó, produção, eu agora, a Hannah aqui, se eu tivesse esquecido, ela não ia deixar eu esquecer, né? Porque tinha assim, no começo do podcast, eu sempre esquecia de pedir para botar as redes lá. E aí o pessoal vinha, Maicon, as redes, ó, os endereços lá. E agora, de um tempo para cá, eu tô mais lembrado, né? Mas hoje você me ajudou. Então, ó, pessoal, antes de encerrar, tem que botar lá, né? Pronto, ó. Aí é o meu Instagram, tá, pessoal? O Maicon Delamy. Aí você consegue encontrar aí bastante insights aí sobre vendas. Eu, assim como a Hannah, também sou um apaixonado por vendas. Tem lá o Vender Coisa de Cinema, que é um projeto muito legal também. Aí você vai encontrar os cortes dos convidados que vêm aqui no Caderno que Virou Empresa, muitas entrevistas legais, e aí você vai olhando os cortes aí com cada um, logo aí vai ter muito corte. Essa entrevista da Hannah vai dar para encher esse feed aí durante um ano inteiro de cortes aí com insights, né? Quem quiser assistir os programas inteiros, vai ali no link da minha bio, que lá tem um linkzinho lá que leva exatamente na playlist da Epapu TV. Aí, ó, Epapu TV, clicando lá no meu link, cai certinho na playlist da Epapu TV no YouTube, onde tem todas as entrevistas na íntegra. Todas as entrevistas aí sensacionais, todas com muitos ensinamentos, muito insight, muita inspiração para você, empreendedor, empreendedora, né? Seja ao momento em que tiver do seu negócio. Aí, nessas entrevistas tem insights para quem está começando, para quem já começou há muito tempo, para quem ainda quer começar. Tem aí muito conhecimento para todas as etapas, tá bom? E vamos colocar a rede social da Hannah também, ó. Tá aí, pessoal, a Hannah, onde você pode acompanhar um pouquinho da vida dela, como empresária, como esposa, como filha, como mãe. Aí você pode acompanhar aí e seguir também, buscando muita inspiração em tudo que ela faz no dia a dia dela à frente do grupo, como mãe, como filha, tudo mais. Tem também aí pronto, ó, Grupo Audiolá. Tá aí, pessoal, tá até com o Natal dos Sonhos aí, hein? O jabazinho saindo aqui, ó. Ó, Grupo Audiolá. Tá ali, ó. Minha amiga Amanda ali. Amanda é fera também, viu? Amanda, abraço pra você, viu, Amanda? O Instagram do Grupo Audiolá, onde você consegue acompanhar aí ofertas, campanhas, informações sobre a empresa, tudo que você precisar aí, você pode acompanhar ali no @Grupo Audiolá, ok? Seja de onde você estiver do Maranhão, siga lá a página da Audiolá, ok? Ó, Instagram da Epapu TV, você também pode acompanhar ali todas as novidades aí que a gente sempre traz aqui na nossa produtora, a nível de vídeos publicitários, podcasts, gravação de cursos, enfim, todo tipo aí de ideia que você tiver, que você pensar em relação à criação de vídeos, a gente tem aqui para poder atender você, sua empresa, seu negócio e realizar, colocar em prática a sua ideia, tá bom? Então, @epapu.tv, segue lá também, tá bom? E agradecendo mais uma vez a Hannah, muito obrigado. Pessoal, aquilo que eu sempre digo, né? Poxa, como eu fico orgulhoso. Fica assim, realmente assim, até emocionado. Eu sempre costumo emocionar aqui meus convidados, mas eu fico assim emocionado, uma entrevista tão legal que a Hannah deu, né? Percebi que em muitos momentos ela falava tanta coisa que vinha do coração mesmo, do fundo do coração, né? Nada ensaiado, aqui a gente não manda script pra ninguém, não tem nada disso. Aqui, sentou aqui no Caderno que Virou Empresa, é coisa que vem do coração mesmo, vem da alma. A pessoa vem aqui e fala aquilo que tá no sentimento mesmo. Isso é o legal, pessoal, é o legal disso aqui. A Hannah doando um pouquinho do tempo dela, eu doando um pouquinho do meu tempo, todos os envolvidos aqui no nosso estúdio, para fazer o quê?
para que alguém, em algum momento, assista esse vídeo e diga assim, poxa, era isso aí que eu estava precisando escutar. Nossa, olha essa moça tão nova. Era isso que eu preciso fazer. Meu Deus, eu vou fazer isso agora. Nossa, eu vou fazer isso amanhã de manhã quando eu acordar. Poxa, olha, ela foi lá, ela orou na dificuldade. Eu vou orar agora. Todo mundo que vem aqui fala de fé, fala da importância da família, de persistência, fala de buscar conhecimento. E são esses os ingredientes que formam todas as pessoas que passam por aqui e que se você acompanha, seja um episódio ou todos os episódios, você vai conseguir juntar as peças desse quebra-cabeça e descobrir que não existe receita de bolo para o sucesso. Não, você está vendo aqui trabalho, abdicação, mas existem ingredientes que se você conseguir pegar e colocar aí na sua fórmula, o seu sonho será realizado, o sucesso vai vir para o seu projeto, para a sua empresa, para aquilo que você pretende produzir na sua vida. Talvez, como já escutei aqui, não na hora que você está querendo, mas no tempo de Deus vai chegar, se você agir corretamente. Portanto, faça o seu melhor e viva a beleza do cultivo. E muito obrigado a todos que estão acompanhando o podcast. Estamos hoje aqui encerrando a segunda temporada, olha só, né? 10º episódio da segunda temporada, só me motiva e me deixa muito feliz para agora em 2024 trazer cada vez mais pessoas especiais aqui para dividir conhecimento com a gente e contar histórias aqui maravilhosas, ok? Pessoal, ó, beijão no coração de todo mundo, muito obrigado e até o próximo O Caderno que Virou Empresa. Valeu, tchau! Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais, dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno em uma empresa.